Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a presença. Prazer é meu. Prazer é sempre nosso. Um tema super fácil, né? Amai os vossos inimigos. Hoje vai ser bem tranquilo, né? Vai sim. Queria pedir a todos nesse momento, aos que estão nos assistindo também, elevar o nosso pensamento. Deixa eu só tirar, para aparecer a camiseta do Santo Espírito. Elevar o nosso pensamento a Deus. Lembrando que a imagem de Jesus, nosso mestre, aquele irmão mais velho que caminha conosco, que nos ampara, nos protege, seguindo o seu exemplo, tentando vivificar o seu evangelho. Agradecemos também aos mentores dessa casa, à espiritualidade amiga que nos acompanha. Pedimos que nos auxiliem no entendimento da palestra de hoje, para que consigamos não só ouvir, mas também vivenciar o que for ouvido hoje. Que assim seja. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Tá. Já faz algum tempo que eu não vim aqui à casa, já faz quase um ano, né? Que eu não venho, então alguns de vocês não conhecia ainda aqui. Nosso tema hoje vai ser o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema é Amai os vossos inimigos. Como a Ana falou, é um tema bem simples, bem tranquilo, né? Até porque nenhum de nós tem inimigos, é verdade isso? Vocês têm? Nunca tiveram? Vocês não têm família, então? Né? Esse é um tema bastante complicado mesmo, mas é um tema bastante importante também. Jesus sempre nos explicou a importância de amar, mas não amar apenas o nosso próximo, o nosso ente querido, mas amar também os inimigos, né? Jesus sempre nos fala que é um dever cristão nosso amar os inimigos, orar para aqueles que nos fazem mal, fazer o bem àqueles que nos perseguem, né? Isso sempre foi uma coisa que Jesus nos falou, orar pelos que nos caluniam, etc., né? Então, é um tema bastante complexo, porque a gente fala assim, como amar os nossos inimigos? Primeiro, né, quem é o nosso inimigo? O que é o nosso inimigo? Nós precisamos também conceituar isso aí, né? Vocês acabaram de dizer que não tem inimigo. Que bom, porque às vezes a gente não sabe até que existe isso aqui, né? E essa palavra inimigo, em si, já traz uma carga negativa bastante impressionante, né? Porque o inimigo é alguém que desperta em nós os nossos sentimentos mais primitivos. A gente está no século XXI, em 2018, mas vocês imaginam a história da humanidade, que não foi sempre assim tão tranquila quanto nós somos hoje, e não somos tão tranquilos assim, mas vocês imaginam há 100, 200, 1000 anos, né, como é que era esse negócio da inimizade. É o tempo que se lavava a honra com sangue. Então, desde lá, essa palavra inimigo transfere para a gente aqui esse sentimento do ódio, do medo, do desejo de vingança. Diante do inimigo, esse inimigo mesmo ferrenho, as nossas mãos ficam geladas, o coração bate mais acelerado, o sangue sobe para a cabeça, que são reações instintivas nossas até de proteção, que a gente tem medo do inimigo, ou a gente tem tanta raiva que a gente quer atacar o inimigo. Então, nosso próprio instinto primitivo faz com que o nosso corpo reaja dessa maneira na presença desse potencial inimigo, né? E aí, assim, mas e aí? Como a gente age nesse momento? Né? Nosso sangue está sendo bombeado a 1000 por hora, nosso coração está super acelerado. Como a gente age? O que fazer? Quem deu a resposta para nós foi o nosso amado Cristo. Amai os vossos inimigos. Né? Troca o sentimento do ódio, da vingança, pelo sentimento do amor. Foi isso que Jesus nos recomendou. Mas nós, que somos pessoas comuns, a gente não consegue aceitar bem esse conselho de Jesus, né? E a gente se pergunta a si mesmo, mas como amar o inimigo? Como fazer o bem a quem nos feriu, a quem nos magoou? A gente tem essa dúvida, né? Como é que Jesus falou isso pra gente? O que vocês acham? Dá para amar os inimigos? É complicado, né? A nossa primeira resposta seria o seguinte, isso é impossível. Não é? A gente vai falar assim, amar os inimigos, isso é uma utopia. Eu não estou preparado para isso ainda, eu preciso evoluir muito até poder chegar para perdoar os nossos inimigos, né?
Mas o que acontece é que a gente ainda não conseguiu entender perfeitamente o significado da palavra amar, da palavra amor, né? Quando se aplica ao inimigo. A gente só entende a palavra amor quando se aplica ao nosso amigo, nosso parente, nosso filho, nossa esposa, nosso esposo, né? Mas quando se aplica ao inimigo, a gente não conseguiu entender ainda bem esse significado dessa palavra. Vocês acham que Jesus era um sábio? Ou que não? Ele era uma pessoa inteligente? Vocês acham que Jesus conhecia bem a alma humana? Se ele conhecia bem a alma humana, você acha que Jesus daria um conselho para nós que a gente não seria capaz de fazer? Vocês acham que ele daria para nós uma indicação de algo que seria impossível para nós, seres humanos, fazermos? Não. Jesus conhecia tão bem a nossa alma e o nosso ser, que tudo que ele recomendou para nós é possível que a gente faça. Vamos separar. Não estou falando que é fácil fazer, estou falando que é possível fazer. Jesus fez, deixou exemplo para nós, né? Vocês lembram quando Jesus estava sendo pregado na cruz, né? Estava sendo supliciado? O que ele falou sobre as pessoas que estavam batendo o prego nas mãos dele? O que ele falou? Perdoai-nos, né? O que nós teríamos dito? Deus, manda um raio, acaba com todo mundo? Seria que a gente falaria isso? Né? Então, é possível, mas é possível também para quem é um espírito mais evoluído, né? Nós precisamos chegar lá, nós precisamos aprender a fazer isso aí. Mas, de qualquer maneira, todos os conselhos de Jesus são perfeitamente possíveis, né? Por isso que eu estou propondo a vocês para a gente examinar um pouquinho mais essa frase, amar ao inimigo. Com essa frase, Jesus não está apenas nos convidando a perdoar os inimigos. Ele estava falando o seguinte: pelo menos não procure a vingança. No mínimo, né, diminua o teu ódio, não procura a vingança. Parece difícil, mas não é tão difícil assim, né? Vamos falar de uma forma prática. Se alguém tem algum inimigo, qual a atitude que a gente toma no geral? A maioria das pessoas mantém o inimigo permanentemente nos seus pensamentos. Né? Se você tem alguém que você não gosta, ou que você, por alguma razão, você considera seu inimigo, você acaba fazendo as refeições com ele, você acaba dormindo com ele, você acaba sonhando com ele, você acaba andando com ele. Na verdade, esse sentimento toma conta da sua vida. Né? O inimigo, na verdade, domina a sua existência. Mais uma razão para a gente perdoar nossos inimigos, para a gente se libertar disso aqui, né? Mas a gente acaba tendo um relacionamento com ele permanente que a gente não tira ele dos nossos pensamentos. De novo, não é o caso de vocês, que nenhum de nós é que tem inimigo. Estou falando de quem tem inimigo, né? Então, quem odeia, ele acaba se tornando escravo do inimigo. Nessa briga ele está perdendo, né? Porque ele, na verdade, cedeu o seu poder para o inimigo, né? Parece ruim isso aí, não parece? E é ruim mesmo, não é? É exatamente isso que nós estamos falando. A gente deixa o inimigo comandar a nossa vida. Acabamos nos tornando escravos daqueles que nós odiamos. Quer dizer, mudou o sentido. Eu tenho ódio dele e ele acaba me dominando, né? Por quê? Porque meu pensamento é muito mais forte. Eu fico sempre pensando nele. O que eu vou fazer para me vingar? O que eu vou fazer para fazer mal para ele? O que eu vou fazer para descontar o que ele fez para mim? Tá certo? Uma boa parte da minha energia é gasta nisso aí. Como é que a gente se liberta desse laço, Ana? Você acabou de falar. Através do perdão. Né? Através do perdão é que a gente consegue se libertar desses inimigos que dominam a nossa vida e fazem tão mal para nós. A gente fala tentando perdoar, porque a gente perdoa, mas não quer ver na frente. Né? A gente perdoa? A gente perdoa, mas não quer ver mais na frente. Né? Então, a gente vai falar disso aqui, né? Na verdade, Jesus não está pedindo para nós perdoarmos e viver aos abraços com os inimigos. Né? A gente não tem essa capacidade e nem é necessário. O importante é pelo menos você não querer se vingar, não ficar vivenciando aquele ódio o tempo todo, tá certo? Mas seja como for, perdoar torna a nossa alma muito mais leve. Vocês já passaram por isso certamente. Perdoar liberta a gente. Nosso corpo fica mais saudável, as emoções passam a ficar sob controle. E aquele negócio que a gente falou de que o inimigo toma conta da nossa vida, deixa de acontecer. Né? Você acaba tendo novamente o controle. Por isso que Jesus, quando falou
amar os inimigos, ele está oferecendo para nós um caminho de tranquilidade, um caminho de equilíbrio, um caminho de serenidade. A pessoa que não tem ódio dentro de si é uma pessoa serena, né? É uma pessoa tranquila, é uma pessoa diferente e tal, né? Então o que Jesus pediu para nós é que a gente tirasse do nosso coração a mágoa, a infelicidade, o ódio e o desejo de vingança. E como a gente estava falando, Ana, é claro que ele não espera que a gente tenha pelo nosso inimigo o mesmo amor que nós tenhamos pelos nossos entes queridos. Não é possível, né? A gente tem esse sentimento de atração que acaba afastando, não atraindo quando a pessoa não gosta da gente, né? E vice-versa. É muito diferente o amor que a gente vai dedicar ao amigo e o amor que a gente vai dedicar ao inimigo. Se eu já não tiver ódio dele, já é uma grande coisa. Nós estamos ainda no caminho do aprendizado, né? Mas esse amor de ternura, de confiança, eu sei que eu não vou conseguir ainda passar para ele. Né? Eu não espero isso de mim, não espero isso de ninguém, mas eu espero que eu tenha cada dia menos esse sentimento negativo, né? Para a gente poder crescer um pouquinho mais. A gente não vai ter a mesma confiança, né? Imagina, mas apesar de tudo isso aí, é o nosso amigo que acaba eventualmente nos trazendo problemas, porque você não se abre para o seu inimigo. Você não empresta dinheiro para o seu inimigo, empresta? Você empresta para um amigo, né? Eventualmente você acaba se transformando amigo em inimigo por causa disso aqui, mas você não consegue se abrir perante um inimigo tal, né? E quem não tem inimigos? A gente fala, mas quem não tem? E por que a gente considera alguém como nosso inimigo? Qual o papel que ele desempenha na nossa vida, né? E por que a gente não consegue amar certas pessoas de primeira vez assim? Ou pelo menos tolerar. Vocês têm alguém assim na sua vida? Alguém que você não consegue ficar perto dele? Não consegue ficar no mesmo ambiente e ele nunca te fez nada? Você tem? Tem. Todos nós temos isso aqui, né? Mas por que se você não conhece o cara? A explicação está nessa vida. Né? Eventualmente é coisas de vidas passadas que a gente trouxe para cá. E vamos lembrar também o seguinte, a gente sempre fala dos inimigos que nos fizeram mal. E nós, nunca fizemos mal para ninguém? Será que numa encarnação passada ou encarnações passadas nós não traímos, não machucamos, não magoamos, não fizemos nada errado para ninguém? E será que esse ódio não permaneceu até hoje? Nós temos reuniões mediúnicas aqui, Alexandre? Não. Não temos. Algum de vocês já participou de alguma reunião mediúnica? Você já participou? Você também? Os que participaram devem ter visto já alguns irmãozinhos nossos, menos esclarecidos, que vêm da comunicação, e às vezes eles estão assim, presos a uma casa, a uma pessoa, a um objeto, há centenas de anos. Principalmente os obsessores estão atrás de uma pessoa assim, olha, eu não vou deixar aquela pessoa ser feliz. Mas voltando ao começo, ele é escravo daquele ódio dele. Ele está há centenas de anos lá no plano espiritual, preso ainda a um sentimento de quando ele estava vivo aqui e não consegue andar para frente, não consegue se libertar disso, né? Acontece com a gente hoje também. Às vezes você encontra alguém em algum ambiente e tem essa antipatia gratuita, até porque essa atração ou repulsão já vem de experiências anteriores, que ele pode ter nos feito mal ou que nós também podemos ter feito mal a ele. Nós não podemos esquecer que essa é a nossa melhor encarnação. Nós nunca fomos tão bons quanto nós somos hoje, né? Se vocês fizerem uma análise de cada um de vocês, pensa o seguinte, se hoje eu sou o melhor que eu já fui, como é que será que eu fui na encarnação passada, e na anterior, e na antes dessa aqui? Eu não fui bonzinho. Então, possivelmente, eu devo ter deixado pelo caminho algumas inimizades, algumas pessoas que não me querem bem, né? E a gente precisa resolver isso aí. Então não sou só eu que sou santinho que alguém vem aqui e vem me perturbar porque o cara é malzinho. Eu também posso ter feito alguma coisa, né? E a gente precisa resolver isso também. A gente precisa resolver de que maneira? Tendo um pouco mais de tolerância, né? Aquela pessoa que você falou que você não consegue ficar no mesmo ambiente, por exemplo, nós precisamos ter tolerância com esse caso. Temos que fazer uma força, transferir o nosso amor, nossos bons sentimentos, nossas boas intenções, para que a gente possa poder conviver com essas pessoas. Não tem jeito. Senão, vai continuar mais uma encarnação, mais outra encarnação, mais outra encarnação. Esse é um círculo que não se rompe nunca, a não ser que um de nós tome a iniciativa de rompê-lo. Através do quê? Do perdão, do amor,
da tolerância, da compreensão. É isso que Jesus pede para nós, que a gente tenha uma postura diferente em relação ao nosso inimigo. E pela bondade de Deus, nós temos uma oportunidade de ouro de poder corrigir isso aí, através da reencarnação. Então, cada vez que a gente reencarna, por isso que eu brinquei com vocês no começo, ninguém tem família, né? Todo mundo tem família. E dificilmente na família não tem um caso de um cunhado, de um irmão, de um filho, de um pai, que tem um problema de repulsão com alguém. É o pai que não se dá com o filho, a mãe que não se dá com a filha, o cunhado que não sei o que e tal. Mas, de novo, é por acaso? Né? É por acaso? É por isso o pai não se dá com o filho, por quê? Né? A explicação não está nessa vida, está em vidas passadas. Então, em vidas passadas, algum fez um mal, fez alguma traição, fez alguma coisa contra o outro. A bondade de Deus faz com que a gente venha na mesma família para poder reconciliar, para poder resolver. Então, aquele pai, ele tem que cuidar do filho, tem que ajudar o filho a se desenvolver, como até uma prova, uma reparação do que ele fez. Então não é por acaso, você não está na tua família por acaso. Né? Nenhum de nós está naquele lugar por acaso. Nenhum de nós está em Pederneiras por acaso. Nenhum de nós está em São Paulo, ou no Brasil, ou nesse planeta por acaso. Pela bondade de Deus, nós estamos tendo a chance de estar aqui para poder reparar nossos erros passados. Faz sentido para vocês? Se nós estamos com a chance de reparar nossos erros passados, é porque a gente cometeu esses erros, trouxemos inimigos junto conosco e nós precisamos resolver. E enquanto não resolver, vai se continuar repetindo. Então aquele pai que está com um filho com problema e eu vou deixar de lado, ele vai ter que resolver um dia. Talvez não nessa encarnação, mas vai voltar a outra encarnação, até que um dia esses dois consigam se reconciliar. É complicado ou não? Mas faz sentido, né? Faz sentido. A gente começa a entender algumas questões muito sérias da nossa vida com esse tipo de coisa aí, tá certo? Então Deus, através da reencarnação, nos mostra que sempre tem uma porta aberta rumo à nossa caminhada e aprender a conviver com esses desafetos, se é que eu posso chamar assim, ou com aqueles a quem a gente prejudicou no passado. Não só quem nos prejudicou, mas a quem a gente prejudicou no passado também, né? Então aquela pessoa que aparece do nada, aquele inimigo, a gente não consegue estabelecer nenhum laço de simpatia, jamais, né? Isso tem uma história que está relacionada com nossos enganos passados. Ou nós, ou deles, mas teve alguma coisa que fez com que esse sentimento permanecesse até hoje. E antes de reencarnar, pode ser que nós mesmos tenhamos pedido para passar por isso. Você sabe como é que funciona lá o mundo? Vou falar bem simplesinho, tá? Como é que funciona lá do outro lado? Não sei se esse aqui é o outro lado ou lá que é o outro lado, mas chega um certo momento, depois que você desencarnou, você passa pelo plano espiritual durante um bom tempo, eventualmente muito curto, eventualmente bastante longo, mas chega um momento que você tem finalmente a oportunidade de você reencarnar. E você vai fazer então o teu planejamento reencarnatório. Nós, hoje, encarnados, a gente não tem a noção do que fomos na vida passada. Apesar que todo mundo imagina que foi rei, foi rainha, foi Cleópatra, tá? Mas a gente não tem ideia do que a gente foi na vida passada. Desencarnados, a gente também não tem uma ideia muito clara do que foi nosso passado. À medida que a gente se desenvolve mais se amplia a nossa visão, mais a gente conhece do nosso passado. Então a gente desencarnado tem uma visão limitada, talvez uma encarnação, talvez duas, talvez três e tal. Porém, nesse momento do plano reencarnatório, a gente consegue ter uma noção do que a gente fez. A gente consegue saber quem são os nossos desafetos, quem são as pessoas que a gente quer bem, e aí a gente faz as nossas combinações. Não, eu quero nascer na família da Ana, quero ser filho dela, porque eu prejudiquei tanto a ela que agora eu preciso ajudá-la. Não, eu quero nascer na família da Cida. Eu quero que ela seja minha esposa, porque agora é a hora que a gente vai se acertar. Então, quando você vem aqui com a tua família, você está obedecendo um plano que você mesmo traçou, tá certo? Mas qual o problema? E por que não dá certo isso? Porque a gente esquece. É bom que a gente esqueça, né, das vidas passadas, senão seria um horror. Mas a gente esquece tudo, a gente esquece até o que nós combinamos. Então a gente vem para cá combinando que eu vou nascer na família da Ana para ajudar a Ana, tá certo? Mas chega aqui, eu brigo de novo. Porque a gente sempre escolhe o caminho mais fácil. Lembra da porta larga e da porta estreita?
Vocês lembram dessa história? A porta estreita, aquela porta do bem. Então, é uma porta difícil de você passar. Você tem que mudar, você tem que fazer muitas coisas para você poder passar por ali. Já a porta larga, é fácil você entrar por ela. Então, quando eu escolhi nascer na vida da Ana, né, eu tinha certeza que ia ter dificuldades. E eu me comprometi a isso, a passar por essas dificuldades. Mas quando chega aqui, não, essa menina não tem jeito, eu prefiro viver minha vida. Eu esqueci aquilo que combinei, não aprendi o suficiente para poder me corrigir. O que vai acontecer? Eu estou saindo dessa vida, talvez, até com mais débitos do que eu entrei. Porque eu não consegui me reconciliar. Eu não consegui pagar o ódio com amor. Eu não consegui ter tolerância. Então, mais uma vez, eu não estou amando o meu inimigo. Né? Pelo contrário, estou tentando me vingar, estou com ódio, coisa que o valha. Tudo bem por enquanto, gente? Então tá bom. Bom, isso tudo acontece porque a gente tem alguns sentimentos que são bastante ruins dentro de nós, né? Por que eu não consigo me reconciliar com ele? Se vocês têm uma ideia, por que não? Quais são meus sentimentos que impedem que eu me reconcilie com meus inimigos? Geralmente orgulho e vaidade. Orgulho, vaidade, né? Então, por causa do meu orgulho, eu não dou o braço a torcer e não me reconcilio com meus inimigos. Por causa da minha vaidade, né? Poxa, quem é você para falar comigo desse jeito? Né? Esse cara pisou no meu pé, eu vou pisar nos dois pés dele. Não é assim que a gente pensa? Ou que muita gente pensa por aí, né? Então, orgulho, vaidade, a gente não consegue superar isso aí e a gente então não consegue amar os nossos inimigos. Porque eu estou sempre pensando em mim, não estou pensando nunca no outro. E Jesus falava para nós assim, ó, reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto ainda estás a caminho. Tipo assim, olha, estou lhe dando uma chance, você está reencarnado. Estou lhe dando a chance de você se reconciliar com seu inimigo agora. Não espere. Não espere para depois. Faça isso agora. O nosso orgulho não permite que a gente faça isso. Então a gente continua odiando, a gente continua ainda preso ao orgulho e à vaidade também. Se a gente não faz isso, a gente jamais vai poder usufruir da paz verdadeira. Vocês concordam com isso? Se meu espírito está atormentado pelo ódio, quando é que eu vou enfrentar a paz? Quando é que eu vou desfrutar da paz? Né? Não tem pessoa que só odie, que só tenha ódio no coração, fica mais fácil. Só tem ódio no coração que tenha paz. Não é possível ter paz quem odeia, né? Então, como eu falei para vocês, tem espíritos que ficam séculos estacionados presos ao ódio. Né? Não conseguem evoluir e ficam lá do outro lado arquitetando planos de vingança, arquitetando como vai prejudicar uma pessoa ou outra, tá certo? E esses espíritos não vão nunca evoluir, né? Vou demorar muito, e perdem um tempo precioso no seu desenvolvimento espiritual, né? E as vítimas, nossas vítimas do nosso orgulho, da nossa vaidade, transportam para o outro lado esses sentimentos. Então vejam bem, durante muito tempo, até hoje acontece, se você tem um problema com alguém, uma forma fácil de resolver esse problema é, por exemplo, matando essa pessoa, eliminando essa pessoa da tua vida. Resolve o problema? Nem temporariamente, quanto mais permanentemente. Então, gente, a morte não mata o ódio. Se a gente entendesse isso aí, por exemplo, a pena de morte deixaria de existir no mundo. Porque não é matando o assassino que você conserta, você corrige alguma coisa. Né? Não é matando o seu desafeto que você acabou com o ódio, porque o ódio permanece para outra vida. E vai te perseguir. Esse ódio permanece vivo, né? Infelizmente permanece vivo. E a maioria dessas inimizades vem assim do quê? De traições, de colapso de amores, às vezes, né? Que vão muito além da vida material. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, o ódio transpõe o túmulo. E esse inimigo desencarnado, muitas vezes, é alguém que a gente ofendeu nas vidas passadas e nos alcança hoje. Nós estamos encarnados, mas esse inimigo desencarnado ele pode nos alcançar.
Vocês acreditam nisso? Como ele nos alcança? Porque nós deixamos. A nossa vibração mental que atrai essas pessoas, né? Então, outra forma da gente poder fugir desse tipo de coisa é vibrando bons pensamentos, tendo boas ações, praticando a caridade e principalmente amando a todos nós, né? E como é que vocês acham que a gente tem que agir para evitar que esses ódios, essas inimizades perdurem após a morte? Como é que a gente acha? Como é que vocês acham que a gente deve proceder para isso? Valendo 10 pontos. Será que basta a gente observar o que Jesus nos falou? Amai os vossos inimigos? Jesus também falava assim, não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Então, esses inimigos nossos, a gente tanto insistir, se nós insistirmos tanto em praticar o bem, é impossível que um dia eles não se dobrem. Mas acontece o seguinte, aqui hoje eu vejo você, tá certo? Mas eu não sei o que você está pensando. Você pode estar adorando tudo, pode estar odiando tudo, eu não sei. Para o espírito, isso não existe. Ele vê o seu pensamento. Você vê o pensamento dele. Então não adianta você ter uma carinha bonitinha, de paz e de amor, se dentro de você está vibrando ódio, orgulho e vaidade. Então nossos inimigos desencarnados, eles vão olhar para nós e vão ver o que nós estamos sentindo na verdade. Esses inimigos, então, só deixarão de nos incomodar quando estiverem convencidos absolutamente que nós estamos sendo sinceros no nosso proceder. Entendeu? Então não adianta eu doar a cesta básica se meu coração continua empedrado. Tá? Não adianta eu acariciar criancinhas se eu continuo sendo um safado, ladrão, mentiroso, assim por diante. Né? Eles vão sentir que nós não melhoramos nada. Então, a reforma íntima nesse momento é fundamental. Nós temos realmente que mudar nossos sentimentos, nossas vibrações, para afastar os nossos inimigos, porque aí não consegue atrair o ruim com o bom. Não dá, essa liga não cola, tá certo? Então, com o bom proceder, a gente pode transformar, quem sabe, um inimigo em amigo. Tanto agora que nós estamos encarnados, quanto depois, quando estivermos desencarnados, né? E vocês acreditam que traz consequências para nós alimentar o ódio contra outra pessoa? Ou não, tanto faz? E eu odiar alguém traz alguma consequência para mim? Traz? E que tipo de consequência? Até doenças. Né? O ódio transforma, esse sentimento do ódio pode transformar muita coisa, inclusive em doenças, né? Desequilíbrios. Né? Você pode até ver gente no hospício, porque não conseguiu se controlar e o ódio transforma realmente a pessoa. E nessa lei de atração e repulsão, né, um sentimento meu contra ou dirigido a alguma pessoa provoca o meu sentimento de volta. Então, eu vibro ódio, eu recebo ódio. É assim? Mas eu vibro amor, eu recebo o quê? Amor. E se o cara não me amar também? O que acontece? Eu estou vibrando amor para você, mas você não está vibrando amor para mim. O que acontece? Eu estou fazendo o meu papel. Se você tem ódio no teu coração, o problema é teu. Então, eu não vou vibrar amor para ele porque ele está me odiando. Não, o problema é dele. Eu vou vibrar amor sim. E se eu conseguir ter de volta, esse negócio se multiplica. É o único caso, um dos poucos casos que 1 mais 1 não dá 2, dá mais do que 2. Amor com amor dá muito mais do que 2 amores. Dá muito mais bons sentimentos do que isso aí. Então, se eu transferir para o meu objeto de ódio, se eu transferir para ele ódio, eu vou receber de volta ódio. Se eu transferir amor, eu posso receber amor. Né? Bom, seja como for, temos que procurar nos reconciliar com eles para que essas discórdias não perdurem por existências futuras aí, né? E como é que eu consigo me libertar dessa ação nociva dos meus inimigos desencarnados? Eu falei meus, não falei nossos, porque vocês falaram que vocês não têm inimigos, tá certo? Então, como é que a gente consegue se libertar dessas ações nocivas deles aí? Pela reforma íntima,
pelas ações à luz do Evangelho. Não é assim? O que mais? Praticando perdão, praticando caridade, mas numa acepção mais ampla. Né? Como eu falei, não adianta doar cesta básica, não, tem que ter uma reforma íntima verdadeira. Eu tenho que realmente começar a vibrar e sentir o amor. Né? Aí sim eu consigo me libertar dessas coisas todas. Porque além de impedir que eles façam o mal contra nós, né, eu consigo inclusive reconduzi-los ao caminho do bem, pelo meu próprio exemplo, pela minha própria ação. Né? Então isso é muito importante também. A gente sabe que não é possível aplacar a alma desses espíritos perversos senão pela caridade. Como eu falei antes, a vibração que eles têm conosco é diferente de encarnado ou encarnado. Eles conseguem sentir muito mais do que nós. Tá? Então, a caridade é uma forma muito boa de a gente conseguir aplacar o coração desses espíritos também. Até porque a gente sabe lá pelo livro da Gênese que o mal é uma coisa circunstancial. O mal é apenas a ausência do bem. A situação normal é o bem. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós não fomos criados maus. O que nós temos de mal na nossa natureza hoje são coisas que nós adquirimos. Já que é assim, por que a gente não vai adquirir o bem ao invés do mal? Por que não vamos aprender a praticar cada vez mais o bem em vez de praticar o mal? Por que não praticar o amor ao invés do ódio? O perdão ao invés da vingança? Tá certo? A reconciliação ao invés da separação. É assim que Jesus nos ensinou, tá certo? Bom, e o Kardec também avisa a gente, lembra a gente que nós temos, que os espíritas têm mais alguns motivos de indulgência com os inimigos. Um deles é a perfectibilidade do espírito imortal, né? Do espírito nosso aí. Perfectibilidade é a nossa condição de ser cada dia mais perfeito. Né? Nós temos essa condição de que a gente pode sempre estar se aperfeiçoando, né? Isso faz com que essa maldade que a gente falou um pouco aí não seja uma qualificação permanente do espírito. Não acabei de falar que a gente não nasceu ruim e, pelo contrário, nós fomos adquirindo os maus hábitos ao longo da vida, né? Então isso, a perfectibilidade que a gente aprende que o espírita tem, né, nos ajuda a cada vez mais procurar a perdoar nossos inimigos, né? E o Kardec fala mais, ele fala que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. E que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, nós, adultos, nós os homens, o homem mau também reconhecerá um dia os seus defeitos e partirá para o caminho do bem. Quer dizer, temos esperança. Né? Nós sabemos que a gente vai cada dia mais melhorar e ficar melhor do que nós estamos hoje também. Tá? Outro motivo que o Espírito tem também para amar os seus inimigos, perdoar os seus inimigos, é que nós sabemos que a morte só nos livra da presença material do inimigo. Não nos livra da presença espiritual do nosso inimigo. Ele vai continuar por ali e poderá nos perseguir com o seu ódio para sempre. Ou pelo menos durante um bom tempo, tá certo? Então essa vingança assassina não atinge jamais o seu objetivo. Né? Pode dar uma satisfação momentânea, mas não atinge jamais o seu objetivo. Pelo contrário, a vingança causa mais irritação no nosso inimigo e causa mais perseguições no futuro também. Né? O Espiritismo também demonstra a lei da sobrevivência do espírito, que ele vai carregar sempre consigo a sua inteligência, as suas emoções. Né? Então, se nosso inimigo hoje, por qualquer razão, foi eliminado, não quer dizer que ele perdeu a memória, vai? Ele continua com a inteligência, com as emoções, com os sentimentos dele lá também, tá certo? Então, o inimigo morto é apenas um inimigo que a gente não vê, que nós, encarnados, não vemos, porque ele não tem corpo. Né? Mas ele continua nosso inimigo. Mais uma vez, reconciliai-vos enquanto é tempo. É isso que Jesus falava para nós. Então, nossos inimigos desencarnados, eles agem na maior parte das vezes através das obsessões. Vocês já ouviram falar das obsessões? Vocês já passaram por algumas obsessões também. Vocês pessoalmente ou alguém próximo a vocês. Né? O que é isso? O que é uma obsessão? Alguém pode dizer? Essa vale 20 pontos. Né?
que é a ação desses espíritos imperfeitos sobre nós, porque nós permitimos de alguma maneira, né? E procurando sua vingança, ou apenas se divertir, ou coisa que o valha, eles nos influenciam nossos pensamentos, nossos atos, trazendo desconfortos, trazendo inclusive doenças, trazendo uma série de coisas ruins para a gente, né? Isso, na verdade, é uma prova, é fruto dos males que nós causamos no passado, né? Então isso também é outra coisa que não é por acaso, né? Bem, e faz parte da lei divina de ação e reação propiciar que para nós, espíritos imortais, essas oportunidades de reviver essas situações passadas. Coisa que a gente não quer mais lembrar dela, mas a gente tem que reviver até que a gente possa resolvê-las, né, para aprender a solucionar esses problemas com resignação, com confiança em Deus, né, com fé no futuro, coisa que vale. Mas principalmente com humildade e perdão. De novo, a pessoa vingativa, a pessoa que tem ódio, não tem humildade, né? Não consegue praticar o perdão, não consegue praticar o amor também. Bom, se devemos então nos esforçar para ser indulgentes e benevolentes para com nossos inimigos na Terra, nós precisamos proceder da mesma forma com nossos inimigos desencarnados, né? Como é que a gente faz esse negócio, né? A gente faz através da prática de boas ações, através de muita oração, através de boas vibrações para eles, né? Mas principalmente através da demonstração que nós mudamos. Eu não sou mais aquele monstro que ele conheceu há 3, 4, 5 encarnações, né? Isso é que faz o coraçãozinho dele mudar. Então, e essa é a nossa obrigação também. Antigamente, né, o Kardec fala sobre isso também. Nos tempos mais antigos, os povos mais primitivos, eles faziam alguns sacrifícios para poder aplacar os espíritos, os demônios, eles chamavam de demônios naquele tempo, né? Então, sacrificavam animais, sacrificavam até gente, até sacrifícios humanos, né? Hoje nós aprendemos que isso não muda muita coisa. Então, que tipo de sacrifício nós devemos fazer hoje para poder aplacar demônios, né? Que a gente chama de demônios, mas não é, são os espíritos imperfeitos que precisam de alguma orientação. Então, qual seria o tipo de sacrifício que a gente podia fazer hoje para poder aplacar esses maus espíritos? O que vocês acham que a gente tem que fazer para isso aí? Nós vamos continuar fazendo sacrifício, gente. Só que ao invés de sacrificar animais, sacrificar pessoas, a gente vai sacrificar nossos maus sentimentos, os nossos maus pensamentos, as nossas más ações, os nossos maus procederes. Então a gente continua fazendo sacrifício para aplacar os maus espíritos. Vamos chamar de maus espíritos, mas sabemos que são nossos irmãozinhos que precisam da nossa ajuda. Mas o sacrifício é nosso, é interno, é íntimo. Essa reforma que a gente precisa fazer, né, para poder aplacar isso aí. Então, caridade, amor com todos, amor em ação, isso vai impedi-los de fazer o mal, vai impedi-los de nos perseguir, vai induzi-los ao bem. O nosso exemplo vai fazer isso aí. Com isso, a gente contribui para que eles se libertem também espiritualmente. Nos libertem e também se libertem espiritualmente. O bom exemplo contagia os desencarnados, mas também contagia demais nós, os encarnados. Quantas pessoas vocês conhecem, né? Vocês conhecem muita gente que faz o bem e vocês se espelham nela. Pô, eu queria fazer como aquela pessoa. Né? Tem muita gente que faz o mal também, mas estou falando de quem faz o bem, né? Poxa, aquele fulano... Dá um exemplo de uma pessoa que você acha que faz ou fez muito bem. No mundo? Nelson Mandela. Né? Quem mais vocês acham aí que fez? O Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? O exemplo dessas pessoas, não contagia a gente? A gente não consegue fazer exatamente como elas fazem, mas não é um exemplo a gente perseguir? Então, o pouquinho que a gente faz também serve de exemplo para os nossos filhos, para o nosso vizinho, para quem frequenta o centro conosco, para os nossos amigos e também para os nossos amiguinhos desencarnados, né? Então, o pouco que a gente faz, podia ser mais, mas o pouco que a gente faz ajuda também todas essas pessoas a darem um passinho para frente também. Então, veja bem, nós temos que vigiar muito nossos atos. E esse negócio do orai e vigiai tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Quando eu falo vigiar, não é vigiar o vizinho, né? É vigiar nossas ações, vigiar nossos atos, né? E orando sempre. Aí sim a gente consegue amar os nossos inimigos e impedir que eles nos contagiem com a sua maldade também.
Com essas palavras, então, Jesus nos incita a perdoar quem nos fez mal. Ou então, no mínimo, para que a gente não busque a vingança. Eu não estou perdoando completamente, mas pelo menos não estou arquitetando planos de vingança, não estou cultivando mais ódio ainda. Com o tempo eu vou parar, até com isso aí vou amar cada vez mais. Então Jesus aconselhava, como eu falei no começo para vocês, orem pelo que vos ofendem. E nessas preces, pedi a Deus que vos dê forças para superar a ofensa vivida. Pedi também a Deus que vos ofereça oportunidade de ser útil àquele que vos feriu. Então, gente, a gente pede muita coisa nas nossas orações. Normalmente a gente pede benefícios materiais, saúde, né? Mas nós temos que pedir também forças para poder perdoar. Força para poder perdoar aqueles que nos ofenderam, forças para que nossos inimigos vivam bem, tenham paz. Né? Não é só para mim, nós temos que também orar pelos nossos inimigos. Isso Jesus pediu para nós sempre. E também pedir nas nossas orações que Ele nos dê uma chance de reconciliação. E se Deus nos der essa chance de reconciliação, nos colocando na mesma família, no mesmo ambiente de trabalho, isso, aquilo, vamos aproveitar essa chance de reconciliação. Vamos aproveitar. Se meu chefe é chato, tem uma razão para isso aí. Nós estamos juntos, eu tenho que aprender alguma coisa, ele tem que aprender alguma coisa. Vamos aproveitar essa chance para poder viver bem. Porque assim eu não vou repetir essa mesma prova. Né? Gestos desse tipo, né, de reconciliação, de perdão, de amor, fazem nascer na nossa alma um sentimento de superação infinito, de uma etapa vencida. E nós precisamos lembrar que nós estamos aqui para vencer etapas, para vencer as nossas provas. Então, a cada vez que eu conseguir me reconciliar com o meu inimigo, vocês imaginam o tamanho do passo que eu dei rumo à minha evolução? Cada vez que eu consigo conviver com o meu chefe chato, conviver numa boa, vocês já imaginaram o tamanho do passo que eu estou dando? É mais uma etapa vencida na minha vida espiritual, não só naquele momento específico da nossa vida lá também. É um momento único. A cada vez que eu vencer os meus maus sentimentos e praticar o perdão, praticar o amor, é um sentimento único, é uma coisa maravilhosa, encantadora. Pensem nisso. E eu me despeço assim, pedindo a vocês para pensar sempre nisso. Perdoa vossos inimigos, esqueçam a vingança, esqueçam o ódio. Né? Entendam que se por acaso algum deles foi colocado no seu caminho, agradeça a Deus por isso. Nosso inimigo é um espelho que nos mostra aquilo que a gente não quer ver. Aquilo que nosso ente querido não fala para nós, nosso inimigo fala. E eu preciso saber disso para poder me corrigir. Ok? Obrigado, gente. Foi um prazer ter voltado aqui à casa depois de quase um ano, viu? Obrigado. Osmar, nós que agradecemos, viu? Foi um prazer estar aqui. Um prazer é nosso. E nesse sentimento, eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, gratidão é o nome, nessa oração, para a gente finalizar a palestra de hoje. Gratidão a Deus, né, pela oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos todos juntos aqui essa noite. Gratidão a Deus também pelos nossos inimigos ou aquelas pessoas com a gente não tem muita simpatia, porque só elas conseguem fazer com que a gente se torne um ser humano melhor. Através dela a gente muda os nossos atos, os nossos pensamentos. Como nada é à toa, nada é por engano, cada um está na vida do outro, com certeza, para a gente poder caminhar juntos, sempre. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade, por tudo que nós ouvimos e pela oportunidade da vida para que a gente consiga se ver essa pessoa com outros olhos e até mesmo chegar a amar a todos. Agradecendo a espiritualidade maior que esteve com a gente essa noite e agradecendo a Jesus, nosso mestre, nós damos por encerrada essa palestra. Graças a Deus. Nós temos o passe, quem quiser participar. Do varal?
A gente vai ter 2 pontos do Varal Solidário. Na Maste Assessoria, do lado da Caixa Federal, e lá no Espetinho Canto Verde, né? Pra cima da linha, não sei que rua é na avenida mesmo, né? Lá. Nossa Senhora Aparecida. Lá na Maste fica de dia, porque ele vai deixar na parte do dia. Das 9 às 5? E lá no Espetinho? Das 5, pelo menos até as 10 da noite. Isso fica até mais tarde. Tá, das 5 até as 10. E queria agradecer as pessoas que toda vez que a gente pede cobertor, roupa, as pessoas vão entregar, as pessoas vêm trazer. Com a ação de ontem, porque estava muito frio e tal, hoje nós ganhamos 10 cobertores. E isso, assim, assim, me deixa muito feliz, porque o ato de doar, de tocar o coração de alguém, faz com que a gente se sinta muito bem e poder levar, né, esse agasalho, porque ontem, por exemplo, estava muito frio, não só aqui como em todo lugar, né. Então, nós agradecemos as doações e nosso varal, nós pretendemos que fique fixo, né, e que as pessoas comprem a ideia e coloquem mais e mais. Quem quiser fazer, procura a gente para ajudar, independente de raça, crença, religião, nós estamos com essa ideia do varal para todo mundo que quiser realmente adotar essa ideia, porque beneficiamos um monte de gente que estava na rua sábado retrasado, outro, né, que foi. Inclusive ontem eu encontrei essa pessoa que estava com a coberta na mão, que agradeceu. Ok? Mais algum recado? Amanhã é estudo, né? Amanhã tem um estudo, todos convidados. Isso não é para a internet, mas para quem está vindo para a palestra, o estudo não é fechado, não é só para quem está vindo. Quem está vindo quem está vindo pela primeira vez, a gente fica muito grato se vocês vierem estudar com a gente. Ninguém sabe mais nem menos, a gente só troca ideias, na verdade. Bate um papo na hora do estudo, tem a participação do pessoal da internet, então a casa está aberta. Ok? Obrigada.